todo o estado de São Paulo está de volta à fase amarela por causa do coronavírus, inclusive com o anúncio feito nessa semana do plano de flexibilização, mas representantes dos setores de comércio e serviço, claro, não gostaram do endurecimento das regras e sobre a reação negativa e as mudanças que passam a valer. A gente conversa agora com o secretário de Desenvolvimento Regional do estado de São Paulo, Marco Vignoli. Tudo bem, secretário? Mais uma vez, bem-vindo aqui à Jovem Pan. Bom dia, é um prazer conversar com vocês, atualizando sobre o Plano São Paulo. Secretário, primeiro eu pergunto, tem muita dúvida ainda em relação ao horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais. Outra dúvida em relação a parques. O que está definido já em relação a isso? Quais são as principais dúvidas e essa reação, claro, do comércio, que já passa um ano difícil, como todos, né? Claro, bom, primeiro é importante dizer que o estado de São Paulo segue seguindo a ciência e resguardando a vida de todos. Nós entendemos que o que impacta o comércio de forma frontal é a pandemia e não a quarentena em si. Então, as regras que vêm da fase verde para a fase amarela são de mudanças leves, né? Nós teremos os restaurantes e bares agora funcionando não mais até as 11 horas da noite, até as 10, como era no período anterior, então 1 hora a menos de funcionamento no fim do dia, a capacidade limitada a 40% de ocupação para todos os setores, o funcionamento máximo limitado a 10 horas por dia, e não mais 12, e a proibição de eventos públicos em pé. Então são esses os temas principais, aí, as mudanças da fase verde para a fase amarela. Nós ontem fizemos uma reunião mobilizando a todos. Quero lembrar aqui que existem 62 cidades que têm os índices de forma mais contundente. Nesse momento, São Paulo não está entre essas 62 cidades, mas todo o processo agora de combate ao coronavírus, de resguardo, é necessário nesse momento que nós passamos. Secretário, a pergunta agora de Leandro Narlock. Leandro. Oi, secretário, bom dia. Secretário, durante agora a campanha do segundo turno, o governador João Dória ele gravou um vídeo, publicou nas redes sociais um vídeo, dizendo o seguinte, não vamos fechar, ele dizia que era uma fake news a história, o rumor de que ele fecharia o comércio. E ele disse, não vamos fechar o comércio e não vamos endurecer as medidas contra a pandemia após as eleições. O governador mentiu? É justamente a gente poder explicar essa postagem que foi feita no dia 13/11, se referindo ao dia 15/11, primeiro turno das eleições, e que de fato não houve lockdown em São Paulo. Ao longo de todo o último período, de todo o segundo turno, nós passamos com transparência os dados do Covid. Na primeira semana do segundo turno, eu lembro que a gente cancelou o agendamento já de cirurgias eletivas, para que pudéssemos ter a segurança dos leitos. Os dados são públicos e nós fomos apontando essa evolução. É uma evolução que não se deu aqui na capital de forma mais contundente, mas no ABC Paulista, na Baixada Santista, na região de Sorocaba, até mesmo na quinta-feira antes da eleição, eu mesmo, na coletiva de imprensa, passei esses dados a todos. Então, a afirmação dele foi correta, ela foi relativa ao primeiro turno e, durante todo o segundo turno, foram passados os dados com realidade. De fato, eu até hoje, no jornal Folha de São Paulo, coloco isso. O estelionato eleitoral que ocorreu foram daqueles que falaram, olha, segunda vai fechar tudo, só estão esperando a eleição para fechar tudo. Isso não aconteceu, tudo sendo feito com equilíbrio e com transparência, de acordo com os dados aqui que o Plano São Paulo e o Centro de Contingência analisam diariamente. Secretário, o Estado tem planos para, por exemplo, uma possível falta de leitos, como voltar a montar hospitais de campanhas? O senhor acredita que os que foram montados foram desmontados precocemente? Bom, o principal ativo do Estado de São Paulo durante a pandemia é não ter deixado nenhuma pessoa sem atendimento. Nós vamos continuar com esse ativo. Ontem, na reunião com os prefeitos, nós tomamos 6 ações principais, né? O aumento de testagem nessas localidades, o sistema de isolamento de contatos, a fiscalização do cumprimento de protocolos, né, a preocupação com as festas de fim de ano, com aglomerações de fim de ano, e o incentivo ao distanciamento social.
nós estamos com uma ocupação de leitos ainda muito abaixo do período mais agudo da pandemia. Nós vamos observar e, conforme for necessário, nós vamos ativando mais leitos, assim como foi feito desde o início da pandemia. O que eu posso garantir é que nenhuma pessoa ficará sem atendimento no estado de São Paulo, e nós teremos leitos para isso. Agora a pergunta de José Maria Trindade, de Brasília. Zé Maria. Pois é, secretário, é uma interligação lógica, né? O senhor fala muito bem de que o que fecha o comércio não é a quarentena, mas a pandemia. Mas uma coisa está ligada à outra. Quando o Estado impede, por exemplo, festas, determinadas festas em pé, ou reuniões em pé, e o governador fala, inclusive, em não festejar o Natal em família, ou grupos familiares e tal, ele está indiretamente fechando o comércio, porque se compra para fazer festas, se compra roupas para ir a eventos. Se não tem evento, ninguém compra roupa, ou seja, é uma volta à paralisação do Estado de forma indireta. Bom, o que acaba trazendo essa realidade para todos nós, José Maria, é a própria pandemia, né? O que pode fazer o vírus pegar um parente de alguém ou algum amigo que estiver ali nessa confraternização é o próprio vírus. E, portanto, a explanação desses cuidados com as festas de fim de ano são fundamentais e educativas nesse sentido, que a gente possa ter um fim de ano resguardado e num modelo um pouco diferente do que nós sempre tivemos. Infelizmente, essa é a realidade que a pandemia nos coloca. E quando ele se refere mais às festas, o entendimento é para que grandes festas de Réveillon, grandes eventos, muitos desses que a gente viu a programação ao longo desse último período, não poderão acontecer e podem gerar um impacto e número de mortes muito grande. Então, é nesse sentido que a gente coloca. Também tem novas maneiras, cada vez mais, das pessoas poderem fazer suas compras no comércio. Eu vi que o salto que teve na Black Friday, por exemplo, com compras online foi muito grande. O que a gente espera é que todos possam ter esse tipo de postura e comportamento. Secretário do Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Marco Vignoli. Mais uma vez, secretário, obrigado pela atenção, pela gentileza, bom trabalho. Eu que agradeço a vocês, um grande abraço.